Olá, gente, estamos aqui com o programa Rema, direto do Catequistas Brasil 2025, onde encontramos muitas pessoas que têm palavras que podem fazer a diferença na sua vida. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história, neste primeiro bloco, do professor Felipe. Falei certinho? Falou certinho. Muito obrigado pelo carinho. Eu não vou dizer que é o filho do Dunga, nem que o Dunga é teu pai. Que o Dunga já tá me devendo uma entrevista aqui. Deixa o pessoal ver, se você imaginar sem a barba, quem sabe fica parecido, né? Mas muito obrigado a todos vocês que nos acompanham, obrigado pelo convite. É bom demais estarmos aqui, estarmos nesse evento maravilhoso em que tantos catequistas, tantos carismas se encontram. Aqui a gente se anima e voltamos para as nossas missões. Quando eu te apresentei, Felipe, eu apresentei como professor Felipe. O que é essa dimensão da sua vida que a gente sabe que você estudou teologia, que você é leigo, que você tem família, né? Mas como você vê esse universo da educação, da sala de aula, da educação e também como aprofundamento de estudos? Quem é o professor Felipe? Obrigado. O pessoal conhece o professor Felipe Aquino. Ó, que isso, hein? Ele é uma das minhas maiores referências, né? Eu espero um dia, né, para chegar perto ali de toda a dedicação que ele tem, toda a inteligência que ele tem, né? Mas eu, primeiramente, sou formado em História, né? Com 17 anos eu entrei na faculdade de História, já tinha um desejo muito grande por ser professor e me formei na faculdade. Engraçado, vamos parar um pouquinho. Você, filho de um cantor referencial, vendo seu pai... Você cresceu vendo seu pai cantar, né? Porque a primeira vez que eu vi o Dunga foi em cima de um caminhão, em Moreira César, em 1990, 91 ou 92. Que idade você tinha? Nossa, eu tinha 3 anos. 3 anos. Era o Dunga de Moreira César. De Moreira César, da banda Carisma, eu acho. Da banda Carisma. Eu cresci, antes de eu nascer, meu pai já tinha essa vida missionária, né? Já era muito amigo do Padre Jonas, né? O pessoal mais recente conhece por Monsenhor Jonas. Eu nunca consegui chamá-lo de Monsenhor, porque desde pequeno sempre foi o Padre Jonas. E naquele meio eu sempre achei muito interessante a vocação dele a evangelizar por meio da música, né? Até toco um pouquinho, eu toco baixo e arranho um pouco o violão, mas eu nunca senti esse chamado para a música. Engraçado, né? isso. Eu costumo dizer que dos frutos da renovação carismática eu sou o menos carismático. Mas é muito legal que eu cresci naquele meio, foi muito bom, né? Tá impregnado o carisma aqui da Canção Nova. Mas eu sempre Nem da comunidade Canção Nova. Nem fui da comunidade, eu cresci ali. Mas eu sempre fui muito envolvido com desenhos, né? Sempre fui, até hoje, uma das minhas funções é como ilustrador. Mas eu cresci admirando muito livros, né? Os personagens de histórias de ficção que eu gostava, todos eles, de alguma forma, tinham alguma atividade intelectual. E quando eu fiz ali 16 anos, eu decidi que eu queria ser professor de História. Uni a dedicação à História com o desenho, né? E o meu TCC em História foi isso, foi mostrar que por meio de desenhos, por meio de história em quadrinhos e tal, eu posso fazer com que a história faça sentido na vida dos alunos. Posso pegar personagens de quadrinhos, Capitão América, X-Men e tal, e mostrar que eles pertencem a um contexto histórico. Se te explorar um pouquinho, ainda existe em português essa distinção entre história e história? Não tem mais. Tanto é que eu ouvia as pessoas... Isso é só pros velhos, eu ouvia as pessoas falando assim, ó, isso é história com H, não é com E, né? Alguns eu ouvia falar isso. Porque era assim, ó, história é o que aconteceu de fato. E história seria uma fábula. Isso é uma fábula, um conto de fadas, uma parábola. Alguma coisa assim, né? Mas, e aí eu me encontrei muito nessa área da educação. Por um bom tempo eu lecionei História, Geografia na Escola da Canção Nova, no Instituto Canção Nova, e História e Filosofia para o Ensino Médio na Escola Girassol em Guará.
E a partir daí, tem uma matéria muito interessante em história que se chama historiografia, que é a forma como você vai narrar, vai olhar uma história, estudar uma história, um povo, uma civilização, e como você vai registrar isso. E me chamou muita atenção o ponto de vista do sagrado, porque se você for ver, toda civilização, o seu costume, a sua lei, ela parte do sagrado. A forma com que ela enxerga, digamos assim, um ser superior, né, se é um deus da guerra, se é um deus da plantação, um deus da chuva, é um deus de colheita, o código dela, a lei dela vai seguir um caminho. A forma com que ela olha o estrangeiro vai seguir um caminho. Isso me chamou muita atenção e por isso Deus me chamou a ser, além de um professor, um missionário também. Ah, então a profissão se transformou em missão. A profissão se transformou em missão. Então isso acabou me levando para a teologia também. E eu fiquei apaixonado, porque a teologia, ela cruza muito bem isso. É a história da humanidade, mas com esse tempero de trabalho de equipe que Deus faz junto com a sua criação. Então eu fiquei apaixonado por isso e vi que Deus me convidava muito mais do que ensinar a história da humanidade, mas ensinar sobre a presença de Deus na história da humanidade. Outro dia eu vi um ateu dando uma entrevista, é um médico, muito conhecido, mas eu não vou dizer o nome. Ele dizia que, o entrevistador dizia, eu não entendo como um médico tão competente como o senhor é ateu, porque a medicina abre caminhos para a vida e tal, ele dava vários argumentos, né? Aí ele disse, sim, eu sou ateu porque eu não consigo crer, porque a fé é acreditar sem precisar de reflexão, raciocínio e comprovação racional. Eu pensei, acabou com a teologia. Se tem uma coisa que... Não conheceu Santo Tomás. Não mesmo. E muito interessante porque a igreja ela vai pegar essa filosofia que vem de civilizações pagãs, vai trazer para essa visão judaico-cristã e vai unir perfeitamente com a fé, com a história, entender essa organização do cosmos, essa organização da vida, dar um sentido para isso, mostrar que nós não viemos de algo aleatório, nós não somos consequência de algo imprevisto, né? Nós somos consequência de um intelecto, de uma ordem, de algo que começa a criar. Eu costumo dizer assim, se eu comprar todos os materiais de construção para uma casa e colocar tudo junto, a tinta, concreto, areia, pedra, o gesso, os móveis, explodir, não vai juntar uma casa. Eu preciso de um intelecto. Eu preciso de ordem. Por isso que é Intellectus Fidei, né? Que se fala inteligência da fé. Sim. O nosso fundador aqui, Padre Deon, que é o nosso patrono da Biblioteca do Coração, ele dizia que buscamos a civilização da inteligência e do coração. E eu diria também das mãos. Então junta a mente, o coração e as mãos, o que é de prático. Sim. Não é? E nessa busca sua de sintetizar teologia e história, não é? Como você vê nessa perspectiva da esperança, não é? A nossa busca pelo céu. Isso é uma pergunta extremamente constrangedora para você. Se prepare. Estamos aqui para isso. Né? Seu pai quer dizer, o meu lugar é o céu. Né? E de repente o filho dele me fala de história, de terra, do aqui, do agora e tal. Como é que você vê essa tensão, né? Entre a busca do céu, o meu lugar é o céu, mas depois você diz assim, mas aqui tem a história. Então entre a glória e a história. E para pegar mais uma palavra, a memória. A memória. Olha, tem essa música dele que virou um hino, né? O meu lugar é o céu, é lá hit. Que eu quero morar, né? Mas uma das músicas dele que eu mais gosto se chama Compaixão. E no refrão da música fala, vivo o céu, porém com os pés no chão. Ah, é verdade. Então eu acho que isso sintetiza bem como você falou, né? Essa busca, essa civilização da inteligência que pensa, que teoriza, do coração que sente, mas das mãos que fazem.
né? Não adianta nada eu só pensar e não fazer. É a fé sem obras, né? Não adianta eu viver do coração, porque o coração ele pode se apaixonar por qualquer coisa, né? E não adianta eu só pensar que o meu ato pode fazer, porque senão eu estou anulando tudo que Cristo fez. Então, quando eu penso isso, viver o céu, porém com os pés do chão, eu vejo que eu almejo as coisas do alto. Eu almejo aquilo que não é qualificado, não é quantificado, aquilo que não tem peso, aquilo que não brilha, aquilo que se eu cavar eu não vou achar, mas para conquistar isso, começa aqui no chão. Como é que a minha alma... O Pai nosso, né? Sim. O Pai é nosso, está no céu. Está no céu. Mas o pão é nosso... Está aqui. E está aqui. Então nós não podemos desprezar... Quer dizer, nos dai hoje, não amanhã. Não amanhã. Nós não podemos desprezar o agora. É como quando nós lembramos da história da igreja, dos primeiros adversários, né, o gnosticismo, com tantas ramificações. Que tentação, hein? No qual nós teremos lá essa tensão entre a matéria e o espírito também. E por vezes nós vimos também, bem posterior, né, a heresia dos albigenses, né, do catarismo, que também vai opor espírito e matéria. Nós tendemos a achar que o agora é imprestável. Eu não posso me preocupar com o agora, eu tenho que viver no céu. Meu filho, você não é santo, você não é anjo. Você é de carne e osso. Você precisa comer, o seu irmão precisa comer. João 14, né? O evangelho de João todo, mas 1,14 é: o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Essa trilogia, né? O verbo digital se fez carne, corpo analógico, histórico, presencial. Presencial. Né? E habitou no meio de nós, comunitário. Não só eu, nós. Nós. Né? Então é um cristianismo integral. Eu acho que esse campo das heresias aí dá mais um bloco aqui para a gente conversar no segundo bloco. Mas eu queria pegar só um autor, já que começamos a falar de história e de teologia, um autor que me encanta, que é do século II. Um santo, um bispo de Lyon, chamado Irineu. Santo Irineu de Lyon. Ele tem só 2 obras que chegaram até nós, o resto tudo se perdeu. E uma delas é a obra que é o horror, o terror dos estudantes de teologia. Não peça para ler aquela obra que ele chora. Eu acho, né, que é o Contra as Heresias? Adversus Héreses. Você já viu essa obra? Já. É o número 4 da patrística, né? E são 4 volumes. Meu Deus. O estudante de filosofia desavisado que pegar aquilo ali, ele tem dor de cabeça. Eu sugiro, vá para São Justino, pega Santo Agostinho, pega Santo Tomás, que é mais fácil. Porque ali Irineu ele é muito complexo e é uma síntese, né, dos problemas históricos daquele momento, né? E é interessante que ele usa, né, da sucessão apostólica para mostrar a autoridade da igreja. Que não é qualquer um que chega aqui, fala meia dúzia de palavras bonitas e leva as ovelhas. Não. É verdade. Não tem Nós estamos chegando no final do primeiro bloco. Vamos voltar a Irineu no segundo bloco, porque hoje existe a heresia da gnose muito presente. E o Papa Francisco denunciou isso na sua encíclica Gaudete et Exsultate, sobre a santidade, quando ele fala que as 2 grandes heresias que estão presentes hoje seria o gnosticismo e o pelagianismo. Se você gosta de teologia, estamos aqui, professor Felipe e eu, discutindo teologia e história, vida, né? Aqui no Catequistas Brasil, no stand da Editora SCJ, onde nós temos aí a Biblioteca do Coração, que você pode conhecer e assinar e receber todos os meses em sua casa um box com um livro inédito. Nós estamos chegando já no final do primeiro bloco e vamos voltar, porque parece coisa de 20 séculos atrás. Mas é muito atual. Muito atual. A gente vai fazer um intervalo e volta já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora.
Olá, gente, estamos de volta com o programa Rema, com o professor Felipe aqui, segundo bloco. Falávamos, Felipe, de duas grandes heresias, o gnosticismo e o pelagianismo. Você dizia no bloco anterior que o seu pai tem uma música com paixão, fala como é que é? Vivo o céu, porém com os pés no chão. O meu lugar é o céu, mas agora eu estou aqui. Mas agora eu estou aqui, né? exatamente. Mas com os pés no chão. E o Pai Nosso disse, o Pai Nosso está no céu e o pão está aqui. Então a gente corre atrás, é o pão de hoje. Amanhã chegaremos lá. Somos peregrinos da esperança, né? Mas hoje nós estamos aqui. Depois nós vamos voltar a essa questão da esperança do futuro agora. Que vale a pena conversar sobre isso. Mas você estava falando sobre características do gnosticismo hoje. Que Santo Irineu, você falou, ele questionou lá atrás, né? No século I. Foi uma grande tentação para o cristianismo? Ela ainda existe hoje? Eu tenho plena certeza de que foi uma das coisas que mais abalou lá o segundo século, porque pensa, naquele tempo, quantas pessoas poderiam ter, né, alguns escritos que ainda aos poucos que a igreja foi definindo não tinha Bíblia, né? Bíblico, né? Não, as pessoas acham que a Bíblia desceu do céu. Maria não tinha o Novo Testamento na mão. Poxa, as referências bibliográficas eram poucas, né? Então, as pessoas nas quais você poderia tirar dúvidas eram poucas, né? Então, imagina quanto conhecimento, quantas cartas trocadas, infelizmente, não chegaram até nós, né? Então, as ovelhas do rebanho de Cristo ficavam muito reféns daquele que gritasse mais alto, daquele que tivesse a oratória mais doce. Então, eu vejo que ali foi um momento de tensão muito grande, onde... Paulo fala, né, de um tal de Apolo, sim, que era um pregador ungido, né? Não ficou nada dele. Não ficou nada. A gente não sabe o que ele Apolo pode disse. ser um cara genial, né? Mas não ficou nada. Um outro que foi um herege, Marcião. Sim. Né? Que ele confundia ventos de doutrina. De Alexandria, né? Um dos grandes polos de conhecimento, né? E ele foi alguém de destaque na igreja. Do arianismo. Do arianismo, o pai do arianismo, né? Inclusive, quem é o pai da... É o número 15, se eu não me engano, da patrística, que é lá de Cesareia. Fugiu, Eusébio de Cesareia. Né? Ele também fala do estrago que o arianismo causou, quantas pessoas... o montanismo. Montanismo. Montanismo é um grupo dos cátaros, dos albigenses. Sim. Era um grupo assim, só nós estamos certos. Então, nós assim, que moramos aqui nessa montanha, temos a revelação, os outros estão todos errados. Os outros estão todos errados. Então, veja, se você for ver... Gente, não estamos falando de hoje não, viu? Pode não até é que a gente está falando de hoje, pode parecer. O Padre Joãozinho está falando porque dos de direita ou de esquerda. Hoje também, né? Não estamos falando de hoje, não. Nós estamos falando do século I até o século V da história do cristianismo. Mas uma coisa interessante foi que além de Irineu detectar o que estava errado ali, nessa questão de tensão entre, né, a alma e a matéria, uma definição completamente errada a respeito das naturezas de Cristo, um ingrediente muito importante para que ele desse essa tranquilidade para o rebanho, né, era a sucessão apostólica. Cristo não funda a sua igreja, não deixa os seus apóstolos e os seus sucessores para serem ignorados, para virem outros mestres estranhos, assumirem um protagonismo e cada um falasse ali o que queria, né? E guiasse aquelas pessoas. Então foi muito legal que ele, na sua obra, né, Contra as Heresias, ele vai fazer esse primeiro manual, né, para vacinar a igreja, né, de uma maneira sistemática de como desmontar uma heresia. Então, conforme o tempo foi passando, nós continuamos, infelizmente, né, tendo que combater ideias erradas a respeito da igreja, a respeito do Espírito Santo, Maria, as naturezas de Cristo, os sacramentos. As heresias só foram mudando os nomes, mas a fórmula para combatê-las, desde lá do segundo século, é que já está pronta. Você já escreveu um livro sobre heresias?
Escreva, Felipe. É uma boa Um ideia. livro breve sobre heresias. Ó, vindo de você, não duvido que é uma inspiração Você sabe de Deus. que quando eu era... Vou me aplicar nisso. Eu não era padre. O Padre Zezinho um dia chegou para mim e disse: eu e o Padre Marcial, que é um teólogo iluminado, você deve conhecer, Marcial Massaneiro, nós não éramos padres. O Padre Zezinho chamou e disse: olha, quero que vocês escrevam um livro. Aí a gente disse: qual é, Padre Zezinho? Um livro sobre as heresias. Muito amigo, Padre Zezinho. Ele até deu bibliografia. Que tarefa fácil, né? É, que tarefa fácil. Até hoje eu estou perseguindo essa ideia. Já tenho 60 livros e nunca me atrevi a escrever um livro sobre heresias. Caramba. Porque é um terreno muito lodoso. Sim, e é difícil, o que eu digo para as pessoas, que é tão difícil quanto você detectar isso, é você combater da forma correta. Porque infelizmente hoje, que bom que nós temos muitas editoras, que bom que nós temos diversos formatos da Bíblia, né, com zíper, capa dura, ilustrada e tal. Temos acesso a muitos escritos sobre a vida dos santos, mas também isso surgiu no coração de muitas pessoas, um sentimento de tipo assim, eu tenho autoridade para corrigir a igreja, porque agora eu tenho todo esse arsenal. Ah, tal padre falou errado, então eu tenho condições... Não, irmão, mais do que detectar um erro, é você saber combater da forma certa, né? Então tem muita gente hoje que é de conversão recente, porque leu alguns livros, acha que é o iluminado. Vou falar uma heresia agora. Mariolatria. Sim. Sou professor de Mariologia há mais de 25 anos. O que é Mariolatria? Alguém que coloca Maria num pedestal tão grande que ela acaba se tornando uma deusa mãe. O início do cristianismo se viu às voltas com Cibele, Ísis, Ártemis, que eram deusas pagãs, deusas da fertilidade, deusa egípcia, em Éfeso, onde foi proclamado em 431 o dogma da Mãe de Deus. Nós tínhamos lá o templo de Ártemis, uma deusa mãe. E algumas pessoas confundiram em Maria, presta atenção, hein? A Mãe de Deus com a deusa mãe. E acabaram olhando para Maria como uma deusa. O Padre Zezinho tem até uma música que diz: não és deusa, não és mais que Deus, mas depois de Jesus o Senhor. É o que para muitos ateus é um argumento em que eles falam que o cristianismo ele nada mais é que um paganismo 2.0. É só uma reciclagem de conceitos que a humanidade já teve a respeito de deuses da fertilidade, por exemplo, né? Assim como, eu imagino a tarefa difícil dos padres daquela época de explicar que Maria, esposa do Espírito Santo, não fazia Jesus um semideus como Hércules, como Teseu, como Perseu, né? Então, hoje, para você explicar, você tem uma penca de livros para você poder ler e montar uma aula. Mas naquele tempo, você ia ter referência em quem? Né? Porque eu imagino, Felipe, que na Palestina, na Galileia, no território da Judéia, em Israel, aonde Deus era Javé, totalmente outro, transcendente, eu não posso nem dizer o nome dele. Ali, dizer que o verbo de Deus se fez carne era uma heresia. Nossa. Uma heresia. Como é que Deus ia se contaminar com a nossa carne corrupta? Isso foi a causa da morte de Jesus. Ele se fez Deus. Sim. Ok. Agora, quando o cristianismo do Deus encarnado vai para o território grego, por exemplo, Éfeso, Corinto, Filipeia, né? Quando Paulo apresenta o cristianismo em Atenas, né, você vê que é mais fácil conceber esse Deus desconhecido do que o discurso sobre a ressurreição. Então, um Deus encarnado para eles não era algo estranho. Não, pior do que isso, hein? Ele nem conseguiu passar da ressurreição. Imagina se ele tivesse falado: e esse ressuscitado foi para o céu, com a carne. Né? Porque é uma das verdades dogmáticas mais mal celebradas. Eu creio na ressurreição da carne, que ele foi para o céu, não se desencarnou, como querem, por exemplo, os espíritas, não se desencarnou,
levou a carne para o céu e voltará. E voltará. Né? E de novo há de vir em sua glória, né? Para julgar os vivos e os mortos. A gente fala isso no credo. Sim, isso é uma verdade de fé e também uma profissão histórica, porque essa é a história da nossa fé, essa é a história do que aconteceu, né? O sepulcro está vazio, ele ressuscitou, ele foi para o céu, nós tivemos testemunhas, os discípulos viram. Então, ao mesmo tempo que nós falamos isso que acreditamos, nós contamos a história. Essa é a história da nossa fé. É uma narrativa, né? E não é uma fábula, né? Então é interessante tocar. Não é uma ficção. Tocar esses assuntos, porque eu acho que uma das tarefas mais difíceis hoje para nós, até enquanto catequistas, outros missionários, é porque se falar desse amor de Deus, falar dessa história, não é tão chocante, mas se isso é verdade, o inferno também. O contrapeso. Então, assim, se eu admito isso, eu preciso de verdade carregar minha cruz. Então eu preciso Mas aí vem a questão da loucura, né? Que Paulo dizia, para os gregos busca a sabedoria, para nós a sabedoria é da cruz. É da cruz. E a cruz é loucura. Então, assim, para os pagãos. Para muitas pessoas, eu acredito que existe essa fuga da verdade, porque se eu acolher o amor de Deus, eu também tenho que entender que tem o outro lado. Que se eu não for para cá, eu vou para cá, não tem um meio termo. Não tem um limbo, onde eu fico lá decidindo para onde eu vou, né? Então, tocar nesses pontos em que a história, a fé, a filosofia, tudo se encontra, força a pessoa a pensar, conceber isso e tomar uma atitude. O cristianismo, para todas as religiões da humanidade, é uma grande heresia. Por quê? Porque para a maioria das religiões, Deus não pode pisar no nosso chão. E quando eu digo que o Verbo se fez carne, Deus se encarnou, essas religiões... Não consegue conceber assim? isso. Não pode. E se a gente for mais profundo, né? Ele se encarnou, mas ele foi em tudo igual a nós, menos no pecado. Mas, peraí, como assim? Então ele é igual, ele não é igual? Ele é o quê? O que ele pegou, o que ele não... Então é interessante que o cristianismo ele consegue fazer caminhar, né, o limite da nossa inteligência com a falta de limites daquilo que a gente não conhece. Nós caminhamos isso, né? É o Espírito, é o momento em que é a área que o Espírito Santo vai agir, que é a área que você não sabe, você não domina, você não conhece, vai ter que ser guiado por ele, né? E as outras vertentes, elas não contemplam isso. Pois é, você é um leigo, né? Professor, teólogo, é um leigo. Precisa ir atrás do salário, do pão nosso de cada dia nos dá hoje. Né? Como é que é ser um teólogo leigo? Porque muita gente olha para teólogo e diz, então ele é padre? Sim. Né? Já não te perguntaram isso? Então, já, você é padre? Demais. Já me pedem bênção às vezes. Bênção, padre. Eu falei, não, eu não sou padre. Desculpa, você é pastor. Não, eu também não sou pastor. Então é legal que ficou incomum, né, para as pessoas o leigo que se dedica à teologia. Temos santos padres que eram leigos. Sim. Então, assim, nós temos ao longo da história muitos monges que não eram padres, mas se dedicaram... Foram grandes leigos, grandes teólogos. A teologia, né? E isso na cabeça do homem moderno, né, é meio difícil de conceber, né? Se você não é do clero, como assim você estuda essas coisas? Como assim? Por que para você isso vai te dar dinheiro? Né? Isso vai te dar dinheiro. Mas como é que você paga suas contas com isso, né? Aí eu entro na piada, falo, não, é que eu também sou feiticeiro, eu faço surgir dinheiro. Não, mas é pior se você fosse músico, porque daí diz assim, não, o que você é? Eu sou músico. Não, é profissão. Mas profissão, né? Mas como professor eu já ouvi muito isso. Mas além de dar aula, o que você trabalha, né? Então, é muito interessante, porque isso realmente na cabeça das pessoas, essa vida missionária, né, as pessoas têm um estereótipo de que o missionário, ou ele é um padre, que o tempo todo ele está vestido de preto, ou ele se for leigo, é um cara barbudo, gigantesco,
que anda com um cajado na mão, um cobertor coberto ali e fica andando. Como é que você come? Ah, eu peço para Deus, chove pão, né? Como é que você se protege da chuva? Eu rezo, para de chover, só naquele espacinho que eu estou, né? Então, na cabeça das pessoas, infelizmente, hoje ainda, mora muito mais pinturas, caricaturas, do que é um missionário, do que é uma vida na igreja, do que, de fato, a realidade. Então, eu acho que uma dos meus maiores desafios, né, é mostrar para as pessoas que o leigo ele pode ter uma vida normal, né? Eu sou normal, né? Até que um psicólogo ou um terapeuta aí me diga o contrário, ó, você não é normal, tome esse remédio. Mas até então eu sou um cara normal, que trabalha, que leva a filha na escola, que tem os compromissos, que cuida das coisas de casa, mas eu tenho como prioridade as coisas de Deus. Uma coisa que eu aprendi muito com meu pai, além das músicas, né, foi que ele sempre falou para mim, filho, cuide das coisas de Deus, porque quando você cuida das coisas de Deus, Ele cuida das suas. Ele não te desampara. Você sabe que o Padre Zezinho tem uma música assim? O meu senhor e eu temos um caso especial. Eu cuido das coisas do meu senhor. O meu senhor cuida de mim. Eu cuido das coisas do meu senhor. É bem isso daí, eu acho que ele é bem isso aí. Então, assim, hoje eu vivo uma experiência maravilhosa de incentivar outros leigos, né, a se dedicarem às coisas de Deus. Eu falo para eles, não significa que você vai ter que ser um monge. Não significa que você vai ter que ficar na igreja 24 horas por dia. Mas tem aquele momento do seu dia, você abre a palavra de Deus, faça uma boa leitura, reze, né? Sempre que possível, participe da Santa Missa, faça um bom exame de consciência. Isso, né, te abre uma possibilidade de conversa com Deus maravilhosa. Que quando você vai passando o tempo, você vai vendo como que você cresceu na fé e na ciência, né? Tem um projeto que eu comecei, chama Café Bolinho em Teologia, né? Que é uma forma de introduzir o leigo nesse universo da teologia. Trocando em miúdos, né? Isso, porque ele percebe que é algo bom para ele. Se as pessoas soubessem o quanto a teologia faz bem para a alma, quanto isso nos aproxima de Deus, o quanto uma vez, num grupo de oração, a pessoa fala, renuncia ao espiritismo, renuncia a isso, renuncia aquilo, renuncia ao demônio, renuncia à teologia. Eu falo, peraí. Renuncia à teologia. Isso não, irmão, isso não. Isso você tem que dizer sim. Renuncia à teologia. Gente, estamos aqui nessa conversa maravilhosa com Felipe, professor de história, teólogo de primeira grandeza, e nós vamos fazer um breve intervalo. Voltamos no terceiro bloco para falar um pouquinho mais sobre história. Fique com a gente. Estamos de volta com o programa Rema, entrevistando hoje o professor Felipe. Felipe, voltando naquela questão da história, você fez mestrado, como que é? Não, eu fiz a minha graduação em História e depois, já interessado na teologia, eu fui para a graduação em Teologia e fiz pós-graduação em Sagradas Escrituras. Ah, sua pós-graduação, então, já é na área de... Já é na área de... Porque eu notei que dentro do universo da teologia, né, para muitas pessoas, o pessoal acha que a teologia é uma matéria, mas não é, uma ciência muito completa. Você tem de tudo ali. Várias né? áreas. Você tem várias áreas. E quando nós olhamos para o recorte ali da Bíblia, né, o contexto histórico bíblico, que é bem extenso, por ter um cruzamento interessante com a área da história, eu fiquei apaixonado. E aquilo que parte da história, devido à minha primeira formação, eu tinha uma facilidade. E nessa pós-graduação em Bíblia, você focou em que área? Eu gosto muito ali do Novo Testamento, para ser bem específico, né? O capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, em que nós temos o testemunho de Santo Estevão, primeiro mártir da igreja. Por que eu falo isso? Porque, imagina só,
Uma vez eu trabalhei isso com o pessoal da minha paróquia, inclusive um abraço para o Padre Miguel, aqui de Pindamonhangaba, paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos. Falei da importância da igreja, porque veja só, quando nós vemos ali Santo Estevão testemunhando perante o Sinédrio, a autoridade legal naquele tempo, mas nós já vemos na obra de Lucas que a autoridade deixada por Cristo não está no Sinédrio, está entre os apóstolos. Não existia Bíblia, não existiam os evangelhos, não existiam ainda as cartas de Paulo, não tinha nada. O que é que nós tínhamos? Nós tínhamos a autoridade dos apóstolos. E aquilo que Santo Estevão aprende com a igreja, ele testemunha e dá vida por isso. Então, sem ter nenhum escrito documentado ainda, e apresentando, vamos levar em consideração, Lucas, ele vem do mundo grego, ele não é um grupo original, ele documenta e apresenta para o mundo uma visão judaica pela ótica cristã e escrito isso em grego para apresentar ao mundo. Então, olha que lindo, nós temos ali uma mudança significativa no rumo da história da humanidade. Aquilo é um testemunho documentado de que a civilização nunca mais seria a mesma. O que o Felipe está mostrando para nós aqui é que Estevão, o proto-mártir, né, o primeiro mártir do cristianismo, foi o primeiro que seguiu Jesus no sangue. Né? É chamado proto-mártir. Né? E, quanto eu lembro, Estevão era da escola de Gamaliel, junto com Paulo. Né? E Paulo estava no martírio de Estevão. É interessante que termina o relato falando, e Paulo via tudo isso e aprovava. E aprovava. Depositaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, ainda, né? Sim. E era Paulo? Era Paulo. E meu professor de Paulo, em Roma, padre diocesano, de uma espiritualidade paulina, profunda, ele dizia o seguinte, muito do que o Paulo, depois de convertido, escreveu, está radicado no testemunho do coleguinha de aula dele, que era o Estevão. Aí ele fazia uma fantasia, né? Passava aulas dizendo, vamos imaginar uma aula de Gamaliel. Na catequese de Gamaliel, 2 alunos, Estevão, já cristão, e Saulo, um tristão, o perseguidor, o aluno que não... o fariseu radical, Gamaliel já convertido. E a disputa entre os dois, até que Estevão, por causa disso, por dar glórias a Deus, viu o céu aberto, né? Sim. E eu acho interessante que quando Paulo fala do seu espinho na carne, uma das coisas que eu sempre fico pensando é imaginar que por muitos lugares em que Paulo andou, provavelmente Estevão esteve, porque fala da grandiosidade dele. Ele, dos diáconos, dos primeiros ordenados ali, nós vemos que ele ganha o destaque e mostra como ele era bom na oratória, como muitos tentavam inteligente ganhar dele, né, em disputas ali, em conversas, mas ninguém conseguia, até que o jeito era mandar matar, né? E eu imagino ele em muitos lugares em que Estevão passou, plantou a semente do evangelho, ele vai regar, mas sempre consciente de que, tipo, o meu irmão em Cristo foi o primeiro que deu a vida e naquele momento eu estava feliz em vê-lo morrer. E hoje, né, eu estou disposto a dar a vida, mas ainda com aquela dor na consciência de ter sangue nas mãos. Vou te apresentar um objeto de pesquisa. Atos 9, depois, o caminho de Damasco, quando Paulo cai no caminho de Damasco, aliás tem 9, tem outro capítulo, é o único texto que tem 2 narrativas iguais em Atos dos Apóstolos, com alguns detalhes a mais, é a queda de Paulo no caminho de Damasco. Quando ele cai, ele ouve uma voz que diz,
Saulo, Saulo, por que me persegues? Meu professor de teologia, que já está no céu, de saudosa memória, Padre José Knobe, dizia que nesta frase está o embrião, a intuição de todo o pensamento paulino e de toda a elaboração teológica do cristianismo que chegou até nós. Ou seja, que ser cristão é ser um outro Cristo, não só ser um seguidor, um imitador, mas ser porque me persegues, não porque estás perseguindo os meus discípulos. É porque a partir do momento que a pessoa abandonou a fé, ela deixou de ser perseguida. Né? Se você for ver isso, então eu estou perseguindo o Cristo que mora no outro. Né? Exatamente. E aí o batismo já não é mais só uma ablução, uma purificação ritual. O batismo é incorporação a Cristo, é poder dizer, como tem em Gálatas 2:20, Paulo vai dizer depois, eu vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E aí o meu professor, voltando ao meu professor lá, ele dizia assim, essa intuição genial de Paulo, Estevão já teve. Então, daria para pegar o núcleo do pensamento de Estevão, né, e perceber que ele está clonado no núcleo do pensamento de Paulo. Ou seja, tudo o que Paulo desenvolveu foi o que ele certamente foi contra na sala de aula. Lá atrás ele dizia, não concordo, porque não é possível, nem Cristo, nem o cristão, e nada disso. De repente, ele ouve, por que me persegues? Você perseguiu um cristão chamado Estevão. Ele pensa assim, ele estava certo esse tempo todo, né? Estevão estava certo. Por isso que eu fiquei tão curioso, e hoje de trabalho, de missão, isso também se tornou a minha maior diversão, porque para mim hoje folhear, ler, estudar a Bíblia não é mais uma questão só de missão, é uma questão de prazer. É algo que me tranquiliza, que eu gosto mesmo, sabe? Passar um café, né? Por isso que o nome do meu café, Café Bolinho Teologia, né? O nome do projeto. Mas é por isso que nessa condição de historiador e teólogo, esse capítulo em específico para mim é muito especial. Porque eu tenho noção que naquele momento a história foi mudada para sempre. A nossa civilização, ela poderia ter sido qualquer outra coisa, mas esse testemunho de Estevão foi como um trem que está indo e alguém mexe, né, a alavanca e muda o trilho. Nós não sabemos o que seria o mundo se outra coisa tivesse acontecido. O que nós sabemos é que aquele testemunho é uma prova viva de que a história foi mudada por completa. E nós somos frutos disso. Então é muito bonito ver como que a teologia, a visão judaico-cristã, a ação de Deus com o seu povo está impregnada na história. Isso aí me preocupa, porque o nosso fundador, o Deon, quando você ouve aqui a Associação Deoniana, os deonianos que usam essa cruz e tal, é porque nós temos um padre chamado Leon Deon. Ele escreveu vários livros e um deles, As Conferências Romanas, ele analisa o impacto do cristianismo na civilização romana, na humanização da barbárie romana. Não depois dos bárbaros, sim, mas já tinha uma barbárie romana. Por exemplo, jogos de morte. O Coliseu, né? Coliseu, vários lugares. Não eram só cristãos. Condenados de guerras eram trazidos para guerrear até a morte. Tinha guerras navais, em que se o imperador fizesse assim, matava o gladiador, né? E todo mundo amava ver sangue. Era o ápice, né, da felicidade. Quando o cristianismo entra como um fermento nessa massa, ele vai humanizando. Mas tem brasa embaixo dessa cinza. Hoje nós temos uma civilização europeia, ao menos, que se diz pós-cristã. E quando você vai tirando o fermento cristão na barbárie romana, ela vai voltando. Vai voltando. E aí você fica surpreendido de onde que apareceu isso. Está dormindo na humanidade, uma humanidade bárbara. É como se
aquele componente que fosse capaz de pacificar a selvageria que mora na nossa carne estivesse sendo retirado para que ficasse só o animal. E realmente a igreja ela foi mostrando que quanto mais nos aproximamos do Cristo, quanto mais olhamos para Ele, mais nós entendemos o quão bom pode ser a nossa humanidade. E quanto mais nós nos distanciamos dele, o quão selvagem nós somos. Você acha que as novas gerações podem ser fortemente tentadas a voltar à barbárie, olhando para... Você tem filhos? Sim. Olha... Você olha para essa juventude, já nem sei mais qual é, se é alfa, beta, gama, delta, geração Z. Você olha para essa turminha chegando. Como você está vendo isso? Olha, eu tenho minhas preocupações naturais como pai, né? Porque eu tenho minha filha. Eu já tenho uma preocupação de não deixar a minha vocação pesar sobre ela, né? O peso da minha vocação tem que vir sobre mim. E eu tenho que fazer isso da melhor maneira possível para que ela se apaixone pela igreja como eu me apaixonei. Para que ela nunca veja que a igreja retirou o pai dela. Pelo contrário, a igreja pegou o seu pai, que era um cara normal, e transformou em um herói. Então é assim que você tem que olhar para a igreja. Então, essa é a minha primeira preocupação. Agora, eu vejo sim que nós, infelizmente, temos uma civilização que está endeusando aquilo que é animal. Veja quantas... Eu não quero fazer uma crítica sim, negativa a pessoas, não. Mas veja como hoje é muito mais fácil conceber a ideia do aborto, mas você tem pessoas cuidando de cachorrinhos como se fossem crianças. Você vê como nós temos ícones pagãos voltando a festivais e as pessoas com alegria louvando isso e se esquecendo de cada jesuíta que deu a sua vida para construir o nosso continente. Outro dia uma pessoa me disse assim, minha avó teve 13, minha mãe teve 3, eu tive 1, meus filhos querem um cachorrinho. O cachorrinho não vai ter gente. Não vai ter gente. Ou seja, é que o mundo acabou. Como é que é? É o fim do mundo. É o fim do mundo, né? Então, assim, eu tenho essa preocupação, sim, dessa idolatria pelo animalesco, né? Essa inversão de valores, da gente perder a capacidade de enxergar o outro como filho de Deus e enxergar como um amontoado de células e tentar suprir a nossa necessidade dando aquilo que é para ser de Deus, entregando para o mundo. E o mundo vai preencher conforme ele quer. E aí aquele bárbaro, aquele violento, aquele sanguinário que está enterrado lá, ali, você está trazendo de volta. Ele acorda e você olha e diz assim, de onde surgiu? De onde surgiu. Isso, né? Surgiu de uma geração sem Deus. Exatamente. Então o cristianismo tem que voltar, Nós temos que fazer esse trabalho de voltar às raízes, de estudar a igreja, de voltar às catacumbas. Voltar às catacumbas, de ver a vida dos mártires, porque nós temos que pedir incessantemente a Deus esse amor, porque aquilo que Ele nos entregou, eu gosto muito de uma frase que, esqueci qual professor que falou, Deus não nos entregou a Bíblia, Ele nos entregou uma igreja, e a igreja produziu a Bíblia. Então quando nós voltamos a isso, entendemos que Ele criou o seu povo, esse povo amadureceu, ele está com o seu povo, nós temos que ter ciência disso. Esse é o pilar que tem que girar a nossa identidade, para que assim o bárbaro continue enterrado e o Cristo que vive em nós esteja caminhando. Ressuscitado. Obrigado, Felipe. Estivemos aqui com o programa Rema, neste diálogo muito gostoso aqui no Catequistas Brasil, e vamos voltar ainda em alguns programas transmitidos direto daqui. Você agora fica com a experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti.